Tudo bem? Então, estou aqui tentando me organizar. Estou debutando hoje. Hoje é a minha primeira live. Na verdade, é a segunda. A primeira live eu fiz uns 15 dias atrás, quando eu fui convidada lá pela professora Rita e a professora Vera da Uninter, mas elas organizaram tudo, então eu não passei por esse estresse que eu estou passando aqui. Hoje eu vou falar sobre os florais de Bach, mas gostaria aí, se alguém estiver me ouvindo, que podia gravar uma live ensinando a gente a fazer live no Facebook, porque realmente isso aqui está me estressando um pouquinho. Mas vamos lá. Então nós vamos falar hoje, a nossa primeira aula, nós vamos falar então sobre quem foi o Dr. Bach, como os florais de Bach funcionam e os efeitos sutis que as essências fazem no nosso organismo. E vou mostrar também algumas fotos da casa do Dr. Bach que eu já tive oportunidade de ir até lá para visitá-lo. Estou tentando aqui abrir o Face para que eu possa acompanhar aí as pessoas que estão aqui comigo, tá ok? Mas nós vamos começar então, por que eu escolhi esse tema para passar para vocês e para a gente trocar ideias. Bom, diante da situação que a gente está vivendo, eu entendo que os florais de Bach são maravilhosos no sentido de nos dar um pouco de equilíbrio, de tranquilidade, né? Vamos dizer assim, as terapias holísticas como um todo. Mas hoje a gente vai então falar sobre os florais de Bach, ok? Então, vamos passando aqui. Quem foi o Dr. Bach? Super importante a gente conhecer um pouco sobre a vida do Dr. Bach. Muitas vezes a gente pensa assim, deve ter sido alguém que não foi bem sucedido, que não deu certo na vida, e que aí acabou então se mudando lá para uma cidade próxima de Londres para tentar um método novo de tratamento. Na verdade, não é bem assim. O Dr. Bach ele nasceu então em 1886, lá na Inglaterra, e ele se formou médico aos 26 anos de idade. Então, aos 26 anos, ele já era médico, né? Ele se formou e ele era então, olha só, bacteriologista e patologista, sendo que aos 27 anos ele se graduou em saúde pública, né? Então tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo agora, né? Ele era um cientista, ele era um pesquisador, mas ele pensava assim, naquela época, né? Eu estou falando no início do século passado. Ele dizia assim, vai chegar uma hora que a medicina vai ser tão cara, tão cara, tão cara, que as pessoas não vão ter acesso à saúde. Então eu gostaria de criar um método de autocura, onde as próprias pessoas pudessem se tratar, ok? Então foi isso que ele começou, tá? Lembrando que ele ainda passou pela Primeira Guerra, aonde ele atendeu mais de 400 soldados feridos da guerra. E ali ele começou então uma experiência grande, observando essas pessoas, que umas se curavam mais rapidamente, outras menos, e ele percebeu que dependia também muito da pessoa, da índole, da personalidade da pessoa, para que essa cura acontecesse. Então ele começou a estudar sobre isso. Com 31 anos de idade, ele teve um sério problema, e ele acabou então passando por uma cirurgia de emergência, de uma hemorragia digestiva, e aí acabou acontecendo o quê? Que ele foi desenganado, então que realmente ele não tinha mais cura, que o problema dele de saúde era muito grave. Ele procurou então fazer o quê? Ele tinha um propósito, que era aquele propósito dele de criar um método de autocura. Então ele procurou se afastar, estudar bastante, e ele acabou, depois desse período, ele ficou curado. E ele ficou
e com isso fortaleceu o quê? Que era aquilo que ele já pensava, né? A importância do equilíbrio emocional na cura das enfermidades. Então ele viu que o fato dele não ter perdido o propósito dele ter ficado ali, ele se recolheu, ele conseguiu então se tratar das doenças. Em 1926 ele começou então a trabalhar com homeopatia, né? Ele estudou homeopatia, ele conheceu a homeopatia e começou a trabalhar com ela. E o que aconteceu? Ele gostou bastante dos princípios da homeopatia e passou a preparar vacinas com a metodologia homeopática que ele então tinha aprendido a doutrina da homeopatia com o Dr. Hahnemann, que é o médico alemão que criou a homeopatia. E ele percebeu que os resultados foram bem interessantes em relação a isso. E dessa forma, o que acabou acontecendo? Com 40 anos de idade, os seus medicamentos, seus remédios, seus nosóides de homeopatia já eram bem conhecidos em toda a Grã-Bretanha. E os medicamentos, então, eram preparados com plantas. E ele usou, então, algumas plantas que depois vieram a ser os florais Mimulus, Impatiens e o Clematis. Em 1930, ele mudou-se para Gales e fez várias experiências em relação, ele saía caminhar, né? E ele então coletando plantas e ele ia experimentando, porque ele observou, né, que as plantas, enquanto ele caminhava, onde incidia o sol, elas tinham essas gotas de orvalho, né, nas pétalas das flores. E ele então começou a experimentar as plantas que não eram venenosas e ele foi tendo algumas reações nele mesmo, né, como vômito, febre, dores, erupções. Então ele foi estudando aí sobre essas flores, chegando então a essa experiência no futuro em relação aos florais que nós temos hoje, né? Então, essa experiência terapêutica ele começou a difundir na imprensa e ele teve um problema, então, um processo ético que o Conselho Britânico Médico fez um processo ético contra ele, apesar do seu nome nunca ter sido retirado, então, dos registros do Conselho Britânico Médico. Tá? Em 1934, com 48 anos, ele resolveu mudar, então, para Sotwell, numa pequena casa chamada Mont Vernon, onde ele ficou até morrer. Eu tive a oportunidade de conhecer essa casa, depois eu vou mostrar umas fotos, então, para vocês. Ele morreu, então, no dia 27 de novembro de 1936, com 50 anos de idade. A Nora Weeks, que era, então, a secretária dele, ela tinha sido, então, treinada junto com o Victor Bullen e o Dr. Wheeler, e eles deram continuidade a todo o trabalho que o Dr. Bach tinha feito até então. Ele deixou um livro, que é os 12 remédios curadores e outros remédios, e com isso ele completou a sua missão. Pediu para que as pessoas que então continuassem com o seu trabalho, e ele disse que então que tinha encontrado um sistema de cura simples, fácil de ser compreendido e aplicado, tá? E que visava a melhora do estado mental interior e, por consequência, o fim do mal físico e também acessível a todas as pessoas. Como os florais, então, funcionam? Tá? As essências florais, elas inundam o nosso corpo com lindas vibrações da nossa natureza superior. Tratam a pessoa, tratando a causa e não a doença. Então, nós vamos tratar sempre a pessoa e nunca a doença.
Ajuda a erradicar emoções negativas, medos, estados mentais negativos. Restaura a harmonia interior e a paz mental. E é um sistema simples, natural e efetivo de cura. Então, podemos falar que os florais de Bach, eles funcionam dando um equilíbrio energético para o nosso organismo. Tá? E o que é esse efeito de descascar cebola? Então, imagina assim, eu começo a tomar a essência e ela vai fazendo efeitos e vai descamando, vai fazendo efeito e vai descamando camadas, né? Ou dificuldades emocionais que vão se sobrepondo ao problema real. Quando cada dificuldade emocional é resolvida, ou seja, se descasca, enxergamos com mais consciência e podemos ver o núcleo do problema. A essência não trata só a superfície, mas ao removê-la, mostra a realidade para reconhecermos que o problema é mais simples do que imaginamos. Então, com esse efeito de descascar cebolas, nós vamos tendo um aumento, né, uma amplitude da nossa consciência. Tá? O floral ajuda a simplificar nossa visão de vida. Comece sempre tratando aquilo que você vê ou sente na superfície. E depois, aos poucos, né, você vai confiando que essa camada vai sendo resolvida e você vai resolvendo as demais, então, como realmente um processo de descascar cebola. Então, vamos conversar aqui um pouco agora. O processo do tratamento com os florais de Bach, ele é, então, uma terapia holística. O que é uma terapia holística? Que trabalha a pessoa como um todo, né? Ela vem trazer um apoio para a medicina que nós conhecemos, que é essa medicina ocidental, né? E ela vai nos ajudar, então, a ter um equilíbrio energético e, com isso, nós vamos evitar doenças, tá? E vamos nos fortalecer. Então, qual que era a ideia do Dr. Bach? Que nós pudéssemos ter um mecanismo de autocura e, para isso, nós temos que ter um autoconhecimento. Vocês vão me perguntar assim, então, eu posso fazer uma automedicação? Eu posso tomar o floral? Pode. O floral, ele não tem efeito nenhum colateral. A questão é que, se eu não acertar o floral, eu não vou ter o resultado que eu gostaria. Por isso que é importante a gente conhecer sobre os florais para poder e nos conhecer para poder usar de forma adequada e obter aquele processo, então, de descascar cebolas. Na prática, como é que isso acontece? Hoje nós temos a figura do terapeuta, que ele faz o quê? Ele é um terapeuta, ele tem uma formação como terapeuta, então ele vai conhecer os florais e ele vai poder indicar, então, para os seus clientes do seu consultório lá de terapias. Agora, se a pessoa quer ela mesma tomar, ela vai ter que estudar os florais e ter um autoconhecimento, ou seja, ela se conhecer. Porque o que são os florais? Na verdade, o Dr. Bach, ele foi um estudioso e ele criou 38 florais que trabalham a índole, a personalidade, como a pessoa é. Então, por exemplo, eu já disse agora há pouco que a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa. Então vamos pensar assim, eu tenho duas pessoas que apresentam a mesma doença. Não necessariamente nós vamos indicar para elas ou elas vão tomar o mesmo floral. Por quê? Porque uma tem aquela doença por uma questão da sua personalidade e a outra por outra questão. Então, na verdade, nós vamos tratar a pessoa, para que ela, então, nesse equilíbrio, ela possa
se curar, né? Evitar que as doenças se mantenham em equilíbrio, né? E fazer com que as doenças não venham. Então, os florais de Bach é uma terapia holística, tal como nós temos outras, né? Que inclusive boa parte delas hoje já são apresentadas e são usadas no SUS, né? O SUS coloca à disposição. Como, por exemplo, a acupuntura, né? Aromaterapia, auriculoterapia, as barras de axis que não estão ainda no SUS, mas que também é uma terapia holística, enfim. São terapias que vão nos colocar em equilíbrio, aumentar a nossa consciência e fazendo com que a gente consiga ficar mais protegido, vamos dizer assim, das doenças, ok? Então vamos ver aqui. Aqui é a casa do Dr. Bach. Eu tive a oportunidade de visitar e foi interessante que eu estava em Londres e nós estávamos numa excursão e a guia então ofereceu um passeio pra gente para visitar o Castelo de Windsor e eu optei, né, junto com meu marido, pra gente, ao invés de ir lá pro Castelo de Windsor, onde casou lá o príncipe, a gente optou então por ir conhecer a casa do Dr. Bach. Ela mais ou menos me explicou como chegava lá. Na verdade, na época a gente pegou então nós pegamos um metrô do hotel até um ponto que nós trocamos de metrô, pegamos um outro, fomos até uma estação de trem. Na estação de trem nós pegamos um ônibus e no final desse ônibus tinha até a opção de ir a pé, mas achei que a gente não ia encontrar. Nós pegamos um táxi e chegamos aqui então na casa, né, onde o Dr. Bach morou nos últimos tempos da sua vida e aonde ele conheceu então as plantas e elaborou os florais. Aqui então eu estou na porta, chegando, né, um lugar com uma energia muito boa, eu fiquei muito emocionada. Eu estudo os florais de Bach desde 1999, né? Eu até me lembro, gosto de contar essa história, que eu na época tinha um salão, eu sou, né, esteticista, na época eu atendia lá no meu salão, e a cabeleireira então falou assim: ai, Fátima, uma cliente estava fazendo escova, veja, orienta aí um floral para ela que tem TPM. E eu, começando a estudar os florais, fiquei feliz de poder ajudar a cliente. Acabei ligando lá para minha professora, né, pedindo para ela que floral que podia, então, tratar a TPM da cliente. O que ela me falou, né? Se fosse hoje, ela teria dito assim, né? Que parte, né, daquilo que eu te falei, que o floral não trata a doença, que você não entendeu, né? Então, o que ela quis dizer para mim? Nós não tratamos doença, nós tratamos a pessoa. Por que ela tem TPM? Né? Qual é a causa disso? É esse equilíbrio que tem que buscar para que ela não tenha a TPM. E com isso eu aprendi, né, bastante com a minha professora, e a Eliane, e é muito legal então eu poder trabalhar e usar os florais. Aqui então eu pude andar lá pelos jardins. Então tem vários nomes aqui que eu não estou conseguindo ver agora, mas que eu encontrei vários lá florais, as plantas, né, que é o Cherry Plum, né, para as pessoas que têm medo de perder o controle. Então essa é a planta do Cherry Plum. Aqui é a entrada, então tinha algumas pessoas lá fazendo visita, eu não consegui conversar com os responsáveis, porque tinha que ser com hora marcada, né? E eu acabei então não tendo essa oportunidade, mas conversei com algumas pessoas que estavam lá visitando. Saímos de lá, próximo da hora do almoço, e aí fomos almoçar então no local, era um pub onde o Dr. Bach almoçava. Foi realmente muito legal, muito interessante. E a gente acabou almoçando lá onde o Dr. Bach, ele almoçava. Bom, o que a gente precisa agora dar sequência? Então eu fiz uma introdução, né, falando o
que os florais de Bach, eles nos dão o equilíbrio que a gente precisa para manter a nossa saúde, e que nós precisamos então conhecer os florais para saber qual deles é adequado para o nosso tipo de pessoa, tá? Vou falar bastante sobre isso nas próximas aulas, e na próxima aula nós vamos conhecer então o Rescue. O Rescue é bastante conhecido, ele é bastante famoso, muitas pessoas já tomaram o Rescue, então nós vamos falar um pouquinho sobre o Rescue. Por que ele é tão famoso? O Rescue, ele é um somatório de vários florais, né? Então nós temos lá o Star of Bethlehem, o Rock Rose, o Cherry Plum, o Impatiens e o Clematis. Então ele juntou 5 dos florais e ele criou então um floral de emergência, né? Um floral para situações difíceis da nossa vida, e que ele vai nos dar esse apoio. Então a gente vai falar então amanhã às 17 horas, a gente entra aqui de novo, né? Aos poucos eu vou adquirindo a experiência, me desculpa o mau jeito, porque eu nunca tinha feito uma live ao vivo, né? Eu tenho cursos gravados, eu tenho cursos online, mas que a gente consegue gravar, eu tenho bastante cursos que eu dou presenciais, mas esse mundo aqui tudo é um aprendizado, né? Vou fazer 60 anos esse ano, em agosto, e tô muito feliz porque cada dia eu tô aprendendo mais. Pra vocês terem uma ideia, faz 2 dias que eu tô lá no YouTube estudando como fazer live, como fazer live, como fazer live. E ainda não saiu como eu gostaria. Mas amanhã, às 17 horas, nós vamos falar então sobre o Rescue, tá? Esse vídeo eu vou dar uma garibadinha nele, uma ajeitada, e vou colocar lá no meu canal do YouTube, tá ok? E aí lá no canal do YouTube, que é Fátima Losso, eu vou colocar, porque eu não consegui nem ver quem que tá entrando aqui, tá? Porque eu fiquei presa aqui, não consigo entrar no Facebook, me desculpa o mau jeito, mas eu tô tentando, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no Fátima Losso, no canal do Facebook, e eu vou colocar também lá um link, se vocês quiserem me mandar uma mensagem, eu quero mandar para vocês algum material, tá? E aí por esse link fica mais fácil para eu mandar esse material, ok? Então, amanhã às 17, nós vamos conversar sobre a linha Rescue e como tomar os florais. Isso mesmo, nós vamos aprender dosagem, como é que mistura, onde é que eu posso mandar preparar, né? Quais florais que são mais legais, quais florais são mais legais, não, quais os lugares bacanas para eu comprar, que é o verdadeiro, que é realmente o original, tá ok? Então, ó, tô aqui na mão com floral, tô aqui hoje com Mimulus, tá? O Mimulus é o floral para medo de coisas conhecidas, tá? Quando eu tenho medo de uma coisa conhecida, eu sei qual é o meu medo, porque depois a gente vai ter floral quando o medo é de causa desconhecida. Então eu vou convidar você para ficar comigo todo dia às 17 horas, escolhi esse horário porque entendi que fosse melhor, mas vamos trabalhando de qualquer forma. Quem não puder estar aqui, a gente tem a opção de que o vídeo vai ficar lá no YouTube, vai poder assistir depois, e nós vamos falar então de cada um deles, tá? Para que ele para que tipo de personalidade ele é recomendado, e eu vou contar para vocês quais são os meus florais de tipo. Aí vocês também vão poder me conhecer um pouco melhor. Tá ok, gente? Um super abraço, obrigada aí. E a gente se vê amanhã às 17 horas. Um grande beijo para todo mundo, tá bom?